Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa chamado Fala Empresário. Esse programa ele tem um objetivo muito genuíno e claro, que é a gente conhecer empresários, empreendedores e empresas aqui do nosso estado do Ceará. Através de um bate-papo descontraído, a gente conhecer as suas histórias, as suas estratégias vencedoras, as principais dificuldades que viveram e como superaram esses obstáculos, tá? Para que isso gere conteúdo e conhecimento para você, que pode estar passando por uma situação semelhante e assim a gente possa ajudar você a superar também. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu queria pedir que vocês sigam as nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo, comente, dê o feedback, seja nos comentários, seja no particular, fiquem à vontade. O importante é que a gente se desenvolva aqui juntos, tá? Agora eu vou apresentar o nosso convidado, ilustre, amigo, querido, que veio aqui trazer bastante informação aqui para todos nós. Ele é o Ed Paiva, nosso convidado. É um grande empresário aqui cearense, né, do setor de tecnologia. Ex-sócio de uma das maiores empresas de tecnologia que já tivemos aqui no Ceará, chamada Ivia. Essa empresa ela foi adquirida por um grupo estrangeiro, chamada Wipro, certo? Em 2020, onde o Ed também atuou como diretor dessa empresa, né? Atualmente ele é sócio-diretor de uma outra empresa também do setor de tecnologia, vamos poder explorar aqui um pouco, conhecer melhor, né? É um cara que, além desse conhecimento do setor, é maratonista, triatleta, Ironman, vai falar um pouquinho também sobre essa trajetória e a história de vida dele no esporte, que levou, né, depois de um tempo, um hobby pela veia empreendedora, né, hoje ser sócio da maior assessoria de esportes, de endurance do Nordeste, digamos assim, né? Também ele vai trazer um pouco dessa experiência aqui sobre a Stark, né? A assessoria a qual eu faço parte, então vou poder também dar uma visão como aluno, né? E participante lá do grupo. Então, recebemos com alegria Ed Paiva. Muito obrigado, Ed, mais uma vez por estar aqui conosco e compartilhar esse momento. Bom, obrigado aí. Esse convite para mim, primeiro, pedir desculpa, eu estou um pouquinho rouco. É isso. Acho é o treinamento para o Ironman, tá? Baixa a imunidade, aí você acaba ficando um pouco doente. Mas primeiro desculpar, aí a minha voz normalmente não é essa. Mas, assim, eu fico muito feliz com esse tipo de iniciativa, tá? Eu acho que a gente está num momento em que a informação ela deve ser compartilhada. A informação não pode ficar dentro de uma caixa, né? A gente está num momento em que, e aí as redes sociais é um meio fantástico de fazer isso. Então, fico feliz pelo convite, fico feliz pela oportunidade de estar falando um pouco da minha trajetória, tá? Falar um pouco das dificuldades, né? Nem tudo é sucesso. Com certeza. Tá? Dizem que o sucesso ele vem se você acorda cedo. Eu acordo cedo todo dia, depois eu vou explicar essa historinha para vocês. Mas feliz mesmo por estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, tá? Da minha história, um pouco também dos desafios que eu acho que a gente ainda tem por enfrentar, principalmente nesse novo mundo de tecnologia, né? A gente está acompanhando essas mudanças, né? Inteligência artificial, então dá para a gente explorar também um pouco um conteúdo na área de tecnologia, mas assim, feliz também por saber que tem pessoas que se preocupam com essa questão da divulgação da informação, de compartilhar, né, e de fazer algo que melhore aqui o empresariado cearense, né, que faça com que a gente consiga realmente cada vez mais ter trajetórias, né, e aí eu falo em nome de todos os empresários, empreendedores nacionais, quiçá globais, né, e temos vários casos aqui, nós temos até unicórnio aqui no Ceará, tá, então Maravilha. Isso é muito bom. Bacana, Ed, cara, prazer, tá, meu irmão Carlos Henrique, né, tá participando desse nosso projeto, né, recentemente, né, e ele disse que, como irmão, eu poderia puxar a orelha dele de vez em quando. Né? Ótimo. Você é mais velho, né? Eu sou mais velho. Então pode nitidamente, né? A gente percebe nitidamente que ele... Não parece, eu ia completamente... Não parece, mas assim... Mas aí ele esqueceu de me apresentar como co-host, né? Verdade. Enfim, eu sou o Eduardo Aragão, né, cara, é um prazer te receber aqui,
para a gente, né? Sei que você vai trazer muitos insights aqui, bacana. E vamos começar, vamos ao que interessa, Vamos lá. tá certo? Ed, a gente queria, cara, iniciar pela tua história, a tua história de vida, né, pessoal e principalmente profissional. Queria que tu contasse aí, olhando para o Ed lá atrás, como é que tudo começou, né, no aspecto pessoal, onde é que você nasceu, de onde é que você é natural, enfim, e depois, principalmente entrando aí na questão profissional. Vamos lá. Nasci em Fortaleza. Na verdade, a família da minha mãe é de uma cidade no interior chamada Baturité, tá? Do meu pai de Pacuti. Então eles se conheceram e eu nasci em 1969. Completo 55 anos agora em dezembro. Bacana. Minha mãe e meu pai, logo que eu nasci, eu sou segundo filho do casal. Logo que eu nasci, aí eu não sei por qual motivo, eles se separaram. Então eu passei uma infância mesmo morando com minha mãe. Minha mãe também empreendedora, tá? Na verdade, funcionária pública. Depois desistiu, chegou no meio, teve uma confusão lá no Tribunal de Contas do município, que é onde ela trabalhava, brigou com, sei lá, com o chefe, alguma coisa, resolveu criar uma empresa, começou a trabalhar com a prefeitura. Então eu acompanhei um pouco a vida empreendedora da minha mãe, né? Com um escritório de contabilidade, na área pública, atendia prefeituras. E sempre assim, fui muito vislumbrado desde a época da faculdade a empreender. Então eu sempre digo que nasci com classe média, tive a oportunidade de estudar em bons colégios, tive a oportunidade de morar em 2 estados fora do Ceará, porque minha mãe foi fazer cursos e estudar, se capacitar. Então morei no Rio de Janeiro em 77, morei em Brasília em 78. E quando eu voltei para cá, aos 14 anos eu comecei, assim, minha avó com 15 filhos, eu tinha muito tio. E a minha mãe era a segunda mais velha. Então eu tinha tio que era mais ou menos quase da minha idade. Mesma idade, né? Era 3, 4 anos mais velhos, né? Então foi quando eu tinha 14 anos, eu ia muito na casa da minha avó, e aí eu tinha um tio que estava fazendo física na UFC, e foi quando a gente começou a ter a paixão pelos computadores. Ele usava os computadores na UFC, e eu com 14 anos, até que nós juntamos assim, ele juntou um dinheiro que ele tinha, eu pedi minha mãe, fiz uns trocados, não sei o que, a gente comprou o nosso primeiro computador. Era um TK-82C. O computador tinha membrana aqui, o teclado era de membrana, e tinha 2K de memória RAM. 2K não era nada, não era... Sim, a gente fazia programas, fazia joguinhos, né? E aquilo foi o despertar, né? Eu comecei a gostar muito de tecnologia. 83, 84. Nada, né? Foi antes. Não, mas... eu entrei na faculdade em 87, foi mais ou menos aí, 83, 84. E todo o desenvolvimento do computador, né? Assim, toda a evolução. Você aí eu peguei. Já interessado. Peguei TK-82. E aí a minha mãe com esse escritório, eu também comecei também a fazer. Aí sim, comecei a desenvolver sistemas para a área de contabilidade pública. E aí entrei na faculdade, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu sou da 3ª turma da Unifor, do curso de informática, que hoje é Ciências da Computação. Uhum. E quando eu entrei na faculdade, eu era um dos poucos que mexia com o computador, né? As pessoas... E a Unifor tinha os laboratórios, né? Então, assim, ninguém tinha computador em casa. Celular não existia, tá certo? Então, você tem naquela época, era orelhão, né? A gente, quando tinha que avisar alguma coisa, na fichinha do orelhão. E aí eu realmente, a paixão aumentou e, falando um pouco da via empreendedora, mais ou menos na metade do curso de informática, eu e alguns amigos, a gente montou uma empresinha. Vamos começar a fazer alguns serviços. E um dos colegas nossos tinha um computador em casa, tá? Eu sempre eu dizia que era o meu colega rico lá da turma, né? E a gente chegou e disse, pô, Leandro, vamos montar uma empresa aí, cara. Tu tem teu computador, tá parado, vamos lá. E a gente imprimia etiquetas, cara. Etiquetas e fazia tabela de preços de livraria. Então a gente começou a fazer alguns serviços, coisas assim, aparentemente bem simples no mundo atual, né? Mas que naquela época era mas assim, isso informal, Ed? Ou não, informal. Foi informal. Aí foi o que aconteceu. A gente começou a fazer informal e tal. Assim, naquela época, assim, eu acho que montar uma empresa naquela época era uma coisa
super difícil, né? Imagino. Hoje não, hoje você monta uma empresa em 7 dias. Mais burocrático. Muito mais simples. Então, o que é que acontece? Na época, mais burocrático. Sem dúvida, era muito burocrático, você tinha que ter... Não existia coworking, né? Então, assim, era realmente super difícil. Então, foi o que aconteceu, a gente montou essa empresa e aí eu comecei a trabalhar desenvolvendo software para prefeituras, né? Então, eu fazia contabilidade, folha de pagamento, comecei a fazer softwares voltados para esse segmento, né? Até porque minha mãe tinha um escritório, comecei a atuar, e a gente atuava com algumas prefeituras, né? Um dos principais clientes era a prefeitura de Capuí na época. E aí, foi o que aconteceu. Na mesma época, teve um processo de seleção para trabalhar na IBM, como estagiário. E aquele sonho, né? Poxa, você fica pensando, poxa, IBM é uma multinacional, uma empresa super grande. E eram 2 vagas para aqui. E eu acho que no processo de seleção eram umas 60, 70, 100 pessoas naquela época, né? Certo. E eu acabei passando. Então fui eu e uma pessoa que ainda é amiga até hoje, que é o Flávio. A gente entrou junto na IBM. Aí eu sempre brinco que foi meu primeiro terno. Eu era estagiário, mas o pessoal da IBM só andava de terno, né? Então, pô, tive um terno, assim, na vida. Então foi o primeiro terno que eu usei na vida, eu fui trabalhar na IBM. E aí eu entrei na IBM em 90, como estagiário. E era estagiário de manhã na IBM, de tarde na empresa e de noite na faculdade. Então minha vida já era aquele ritmo lá de 12, 13 horas por dia, né? Correria. E na correria, né? Mas aí absorvendo muita coisa, né? Não, poxa, não tinha jeito. Aprendi muito na IBM e fiquei 2 anos na IBM. Tinha uma época que eu era o estagiário sênior, os novos estagiários que entravam, eu era o chefe deles. Aí era moral, né? E é legal que, assim, pessoas que foram, depois o meu sócio da Evia, foi meu estagiário. Então, assim, é legal que no final das contas, a gente acaba fazendo uma amizade com os seus subordinados, isso é super comum, né? Sim. Mas não no sentido de subordinação, mas como eu sempre tratei todo mundo igual, né? Mas eu brincava, né? Eu dizia, pô, eu sou o estagiário sênior e tal, não sei o quê. E a gente ia levando. Foi o que aconteceu, cara. Eu terminei a faculdade, dentro da IBM conheci grandes contas, né? Grandes clientes, né? Eu implementei projetos no Banco do Estado, no Banco do Nordeste, tá na Coelce, que agora é Enel, na Companhia Energética, no Maranhão, na Companhia Energética do Maranhão. Então, assim, a gente atendia Ceará, Piauí e Maranhão. Então, essas as maiores empresas que tinham computadores mainframes, eu atendia. Então, foi um aprendizado enorme. Foi o que aconteceu, eu me formei, e na hora que eu me formei, o meu gerente disse, vou arrumar uma vaga para ti. Só que empresa multinacional, tinha que ter um negócio chamado headcount, né? Nome até bonito em inglês, né? Uma cabeça a mais, um contador, uma cabeça a mais. E não conseguiram headcount na época. E eu acabei saindo e fui me dedicar à minha empresa. E aí passaram-se 9 meses e o cliente Banco do Nordeste adquiriu uma solução da IBM que eu era especialista, na época, que era Banco de Dados DB2. Aí meu gerente bateu na minha porta, só que naquele momento a empresa já estava bombando, né? Porque em paralelo à IBM você mantinha... Eu tinha outros sócios, né? Mas, poxa, a empresa estava bem, já estava, sei lá, daquela uma prefeitura já estava com 10, já não sei o quê. Só que eu era muito jovem, né? Então, assim, eu tinha 21 anos, eu me formei com 21 anos. Então, você imagina, a cabeça com 21 anos, você fica pensando, pô... E aí a IBM me chamou para virar funcionário. E aí podia seguir uma carreira na IBM e tal. E aí eu pensei bem, eu sempre digo que eu acho que a gente tem que chegar de noite. Você está em dúvida de alguma coisa, bota a cabeça no travesseiro, dorme, no dia seguinte você toma a decisão. E aí eu fiz isso. Fui convidado e acabei tomando a decisão de deixar a empresa. Inacreditável, né? Eu disse, pô, já era muito jovem. Aí os seus 4, 5, 6 anos, né? Eu era muito jovem. Não era a empresa que tomou. Aquela empresa, exatamente, na faculdade. Claro que ela tomou outros rumos, né? Certo. Ela só foi formalizada uns 2. Eu acho que só chegou a ser formalizada mesmo. Chamava-se Sológica, o nome da empresa. Mas só chegou a ser formalizada por 2 anos, né? Eu acho que ela estava com 2 anos que tinha sido formalizada.
E aí eu decidi ir para a IBM. Pô, cara, tá maluco, vai deixar tua empresa. Qual o valuation dela? Ninguém fala, não existia nessa palavra valuation, né? Que palavra é essa? Ninguém nem Não sabia, existia né? ainda. Mas era você e quantos lá? Era eu e mais 3 sócios, Certo. tá? Mas aí a gente só fez assim, fez as contas, quantos computadores tem? Tanto, quanto é que custa? Tanto. Aí fizemos aquela conta de bodega. Valuation patrimonial. Valuation patrimonial, vê o que inacreditável, né? Inacreditável. Claro que uma empresa não vale pelo patrimônio que ela tem, Uhum. tá certo? Uhum. Você acha que a Microsoft vale pelo patrimônio que ela tem? A Apple vale Com pelo... certeza. Não vale pelo patrimônio, né? Então, assim, mas na época também muito jovem, tudo. Sim, meus amigos ficaram muito chateados, né? Por outro lado, sim, eu fui bem decente, que eu disse, ó, vou ajudar na transição, passar... Porque tinha sistema que só eu mexia, tu sabe, né? Tu conhece, né? Ainda tem, né? Até um dia desse disseram que a folha de pagamento do Estado só tinha um cara que mexia. Então, assim, então, era eu que mexia, eu que programava, eu que fazia as coisas. Então, aí eu acabei, assim, fazendo uma transição bem tranquila. São meus amigos até hoje. A empresa já mudou, já se incorporou, essa empresa ainda existe. Hoje é uma empresa que atua na área de saúde, né? Sistema na área de saúde, chama-se Tenner. E, pô, meus ex-sócios estão super bem. Então, assim, Que bom. tô feliz por eles, mas foi uma decisão que eu tomei. Fiquei na IBM isso aí foi, eu terminei a faculdade em dezembro de 91, isso aí foi setembro de 92. Aí eu fiquei na IBM pouco mais de 2 anos. E até o momento que a IBM começou a fazer um processo que ela chamava é um programa de demissão voluntária. Ela queria tirar as pessoas que tinham salários mais altos, mais antigas, e botar a gente mais nova com salário mais em conta, fazer uma oxigenação no negócio, né? E aí o que aconteceu na prática? A gente aproveitou aquele momento, e foi a época que eu já era funcionário, e um mês depois que eu entrei, entrou esse colega que era estagiário, certo? Que foi meu estagiário, só que o estágio dele acabou no meio do ano, o meu acabou em dezembro, então ele ficou 6 meses sendo estagiário na IBM, e houveram 2 vagas. A primeira foi a minha, que eu já estava como se eu estivesse primeiro da fila, e depois entrou o Alexandre. E aí conheci o Alexandre na época de estágio, e a gente tomando um cafezinho, a gente falou, pai, será que não está na hora de a gente montar uma empresa de serviço? E aí por quê? Eu me lembro uma vez que eu fui na Companhia Energética do Maranhão resolver um problema lá. Então, era um programa que fazia faturamento. Demorava, cara, 5, 6 horas para processar o faturamento. E aí, pô, os caras ficaram desesperados, porque eles tinham que processar o faturamento à noite, daqui a pouco já estava demorando 6, 7 horas. Então, dentro da janela da noite. E aí, ele não podia iniciar o atendimento do dia seguinte sem processar o faturamento do dia anterior. Então, você imagine a loucura que era isso. E eu era especialista no banco de dados que eles usavam. Cara, eu cheguei lá. A IBM disse, não, vamos mandar um especialista. Aí mandou um cara de 20 anos. Era eu, 20 e poucos anos. Cheguei lá, cara. Aí, e eu lia muito uns manuais da IBM chamados Redbook, os livros vermelhos. Esse manual era cheio de dica. Aí eu peguei um Redbook, botei debaixo do braço, viajei para o Maranhão, cheguei lá, comecei a olhar o banco, comecei a olhar as coisas. Aí eu comecei a perceber que faltava criar uns índices, uns negocinhos lá e tal. Cara, eu transformei um negócio que demorava 7, 8 horas para menos de 15 minutos. Caramba. E aí bem vendeu minha hora, $2.000, $3.000, foi um negócio assim. Aí despertou, né? Absurdo. Aí eu disse, rapaz, vou ficar rico. Entendeu? Então eu achava na época que, pô, e assim, isso é um exemplo, né? Mas claro que a IBM vende a $1.000, $2.000 minha hora, mas o Ed, claro que não, né? E aí foi o que aconteceu. O Ed não é remunerado por isso, né? Claro. Claro, eu tinha meu salário. Sim, perfeito. Agora tu me fez. Não, pois é. E aí a gente, numa conversa de cafezinho, eu e o Alexandre, pô, vamos aproveitar que tem gente saindo da IBM, vamos sair da IBM. E vamos começar a fazer parceria, né, com a própria IBM. Então, a gente sabia que o valor de hora que a IBM vendia da gente, tipo assim, eu trabalhava 2 dias, já era o meu salário, entendeu? Era impressionante. Mas a gente saiu, eu e o Alexandre, não conseguimos ser demitidos, porque a gente era aquela base que tinha que ficar, mas viramos parceiros da IBM na época, começamos a atuar em alguns projetos,
Eu me lembro que a gente trabalhou para o Banfor, para o Banco do Estado, fizemos alguns trabalhos. E um ano depois, começamos também a trabalhar com venda de computadores. Estou falando um pouco da trajetória. Venda. Mas aí, Ed, aí já é a Ivia? Não, ainda não é Ivia, cara. Porque a gente montou a Skill e aí começou a trabalhar com venda. No ano seguinte, isso aí foi em janeiro de 95, aí a gente começou a trabalhar com venda de computadores e venda de mainframe. A gente era parceiro de negócio. Cara, a gente criou uma rede de vendedores no Nordeste todo, vendia microcomputador pessoal chamado Aptiva. Vendia em shopping, aí vendia de 24 vezes. Cara, a gente vendeu tanto computador e cada computador daquele pingava uma comissãozinha. E aí a gente se capitalizou. Vocês eram uma espécie de representante. Representante. De onde eram esses computadores? Da IBM. Da IBM? Da própria IBM. A IBM foi muito bacana, né? Foi, porque a gente virou representante. E aí foi o que a gente fez. Nessa mesma época, como eu trabalhava com microinformática e o resto da turma todinha aqui do escritório eram, que a gente chamava de dinossauro, né? Só trabalhava com mainframe. A IBM resolveu trazer para o Brasil a internet. Então, eu mexia com um sistema operacional chamado OS2. Aquela que fazia a zoadinha era... Cara, é aquela mesmo. Então, a IBM deu acesso para a gente ser o parceiro de internet aqui. Pra tu ter uma ideia, cara. Nós instalamos internet na casa do governador com a internet da IBM. Que legal, cara. O Ed foi lá instalar. Entendeu? E aí, assim, com um modemzinho, linha de escada, tal, não sei o quê, que a IBM tinha os grandes clientes, prestava conta na época o CEPROS, né? Aí, pô, foi, e o CEPROS botou a internet lá na casa. E aí, uma coisa interessante, porque a gente aproveitou a oportunidade, né? A onda. Eu disse, pô, que legal, a gente tá mexendo com esse negócio da IBM aí. Como a gente já tinha se capitalizado com a venda desses computadores, inclusive de mainframe, né? Que aí vinha uma comissão boa, que é um valor mais elevado. Aí foi quando a gente surgiu a oportunidade de criar a Infovia. Aí nós criamos uma empresa de provimento de internet. Chamava-se Infovia. E aí, com foco, aí era eu, Alexandre, houveram mais de outros 2 sócios investidores, porque tinha um investimento alto. E eu, Alexandre, mais os outros 2 sócios, a gente criou um provedor de internet. Esse provedor, a gente começou a atuar só no mercado corporativo. E nós fizemos algo espetacular. Nós desenvolvemos o segundo Internet Bank do Brasil. Vocês acreditam nisso? Segundo, e para quem... O primeiro Internet Bank do Brasil foi desenvolvido pelo Bradesco. E a gente desenvolveu o Internet Bank do Banco do Estado do Ceará, certo? E foi o segundo do Brasil. Então, que as pessoas entravam lá, botavam agência, conta, senha e consultavam a saldo extrato. Mas isso aí, Ed, só para a gente entender, quando diz assim, a gente criou, como assim criou? Era um programa? Cara, porque naquela época a internet era um negócio que estava engatinhando no Brasil, né? E é isso que, assim... E aí essa história é engraçada, porque é o seguinte, nós chegamos lá no Banco do Estado, eu conhecia o CIO, né? Conhecia o diretor também, até porque eu já era funcionário da IBM, prestava serviço, e eles estavam desenvolvendo com uma multinacional Unis um projeto de home bank. Qual é a diferença? Home bank rodava no PC dele, e ele se conectava e transmitia dados. Uhum. Aí eu cheguei pro cara e disse, não, cara, o futuro é internet bank. Hoje o futuro é o mobile bank, certo? Né? Daqui a pouco vai ser o voice bank, porque você vai falar com voz com alguém e você vai fazer transações via voz. Mas, assim, naquela época era o home bank. Aí o Geraldo Menezes, que era o diretor na época, chegou e disse pra gente, se vocês conseguirem colocar no ar até o final do ano, a gente contrata o serviço de vocês. Cara, e aí a gente desenvolveu uma solução, rodava numa máquina chamada, que o sistema operacional era o S2, que eu era especialista, tinha um link de dados com o mainframe do back, tinha um servidor Unix que recebia as chamadas da internet, conversava com esse servidor, e esse servidor ia lá, mandava um comando, recebia o dado. Tanto o dado de autenticação e tudo. Foi um negócio extremamente inovador para a época, e nós fomos o segundo internet bank. Pô, o Itaú não tinha,
O Santander nem estava no Brasil ainda. Aí vocês, nesse caso específico, vocês garantiam o know-how disso e aí foram... Não, aí depois o Becker ficou cliente nosso até ter sido privatizado. Aí nessa época também, detalhe, quando a gente manteve o provedor esse era um projeto da Skill, né, da minha empresa. Só que aí, rapaz, começou aquela história, né? Tinha 2 sócios investidores. Aí o cara disse, por que esse projeto não é da... Eu disse, não, cara, quem desenvolveu foi a gente. E realmente, o meu sócio fez o lado do Unix e eu fiz o lado do S2. Não foi a provedor. O provedor continua. E a gente vendia acesso à internet. A gente vendia 15 horas de acesso à internet por mês. Meu modem. Tinha isso, né? Tinha isso. E aí, assim, só para concluir, a gente acabou naquela discussão. Sociedade, já falando de processo, né? De M&A. Aí ficou aquela discussão. Eles achavam que a gente estava fazendo negócio usando a estrutura do provedor, e eles não trabalhavam, era investidor, e o provedor crescendo, e a gente estava na questão até o momento que a gente estava conversando. E a gente era amigo na época, e disse, rapaz, tá bom, então vocês compram a parte da gente. A gente ofereceu. Aí, vamos fazer o valuation. Esse valuation foi mais complicado. Foi mais complicado, mas deu certo. Fizemos uma avaliação, vale tanto. Vale 10. Aí, fechado. Aí eles combinaram, ia fazer a transação bancária, tal. Aí eu fui levantar o caixa da empresa, né? Porque caixa você não vende. Caixa é caixa. Caixa divide, né? A gente tinha metade, eles tinham metade. Se tem 10 de caixa, vai 5 para um, 5 para outro e divide o caixa. Não, dividiu o caixa chegou e falou assim, não, o caixa fica. Eu disse, não, cara, o caixa ninguém vende. Aí, não, o caixa fica. Aí, então assim a gente compra pela mesma condição de vocês. Aí eles aceitaram. Se o caixa ia ficar, e a gente... Aí inverteu a situação, nós compramos a parte deles, e aí foi um momento que aí a gente ficou com 100% das 2 empresas, resolvemos, de certo modo, fechar a Skill, né, porque fazia sentido ter 2 CNPJs, e ficamos com a Infovia. E aí foi o que aconteceu. A gente começou a atuar muito forte no mercado corporativo, como eu tinha falado, né, e aí nós éramos provedores do gabinete do governador, provedores, e aí tinha uma empresa na época que estava crescendo muito, que fazia pagamento de salário, que era a CC Card. Então nós éramos provedores para os principais clientes da CC Card. Até que o Alex, que era o proprietário da CC Card, disse, rapaz, eu tenho que conectar minhas empresas. Ele realmente muito empreendedor e muito visionário, e eu tenho que conectar. Aí chegou e disse, eu quero comprar a empresa de vocês. Provedor. No oceano, viu? Cara, aí nós acabamos fechando. Por visão também, né? Fechamos. Isso aí foi chegando em 2000. E aí nós vendemos uma participação Na verdade, ele adquiriu 70, a gente ficou com 30. E depois a gente vendeu os 30 melhor do que o que vendeu 70 para a Secralnet. No final das contas. Porque depois ele percebeu. E foi um momento que a gente percebeu que as telas iam começar a vender acesso de internet. Só que a CC Card era interessante porque ela conectava os clientes dela. Então ela conectava os clientes e assim, clientes tipo Vicunha, que era um cliente grande deles, conectava direto, entrava no provedor e a gente tinha toda a tecnologia, né, de transmissão de dados, transmitir folha e retornar os dados e todo. Ele tinha ATMs, né, quer dizer, aquelas caixas em tudo que era terminal de ônibus, era um negócio bem interessante. E aí, em 2000, e aí, para concluir a história, nesse momento a gente disse, não, agora vamos se chamar Ivia. O provedor mudou de nome, passou a ser a CC Via, para ligar o grupo. Tudo da CC Card era a CC alguma coisa, aí ele criou a CC Via. A gente pegou o nome que a gente tinha lá, que era, antigamente, o nome do provedor era Infovia, mas Infovia estava registrado, então a gente registrou Ivia. E aí era um nome bem legal. É porque a gente já pensava, né? Não tinha. A Apple não lançou o iPod, a gente lançou o iVia, né? Então já era inovador lá na época. E aí isso foi em 2000. E aí, assim, passou a ser uma empresa 100% de serviço. Então a gente continuava prestando serviço ao BEC e a alguns clientes, né? Dentro do processo, que a gente já tinha alguns contratos, mas a gente passou a ser uma empresa 100% de serviço.
E aí foi de 2000, tá certo? Até 2019 a empresa Aí foi 100% crescendo, serviço, que crescendo. serviço, exatamente. Serviço e tecnologia, em geral. Até antes da gente No geral. da gente entrar no tema da Ivia, cara, você vai contando essa história aqui, cara, assim, é um negócio que vai explodindo aqui a cabeça da gente, porque a gente tá falando, eu tava refletindo aqui sobre tudo que você tá contando aí. Você entrou na IBM em 1990, a história começa aí, né? Em Verdade. 1990, computador pessoal Não existia. não existia, internet ninguém sabia o que era. Pra mim a história começou antes, com o tio dele. Não, Eles iam bem lá antes, em comprar- 1970, que você disse que Eu tinha 14, 15 Não, anos, 8384. Você comprou o computador com seu tio. Um TK-82C. Então, mas você Quem fica, pesquisar na internet aí, TK-82C, vocês vão fica ver. aqui na história, ouvindo a sua história, né? Eu só queria fazer esse pequeno parênteses, porque assim, a gente está falando do estado do Ceará, que é um Verdade. estado que não é um estado polo global de tecnologia. Você, como estudante da área, né, desde o início, por mais que ainda era a era do emprego, né? Vamos relembrar, ainda era a era do emprego em que as pessoas estudavam para entrar numa grande corporação, Para passar em um concurso. Pra O sonho passar de num todo concurso. mundo era passar no concurso. Era ser funcionário do Banco do Brasil. e você teve a expertise, né, de beber nas duas fontes, né, de, cara, eu tenho uma veia empreendedora, que foi um pouco que você contou, de estar sempre com aquele espírito de encontrar um problema, Inquietude, buscar uma né? solução, inquietude, né, e em paralelo buscando conhecimento através de grandes corporações, pegando o time certo da coisa, né, e assim, é uma história que você conta aqui em 10, 15 minutos, mas que eu fico imaginando esse período que você viveu, né, passou por vender computadores, passou por depois o início da internet, de vender provedor, isso fez com que você fechasse conexões ali importantes, que depois viraram seus clientes. Então, assim, é uma verdadeira aula de empreendedorismo aqui que a gente está tendo aqui com o nosso amigo Ed. Então, assim, muito legal a sua história, Ed, porque ele traz muitos insights aí legais, assim, você conta rápido, mas o conteúdo que tem aí dentro, né, dessa história, porque para hoje a gente que é 100% imerso em tecnologia, não imagina, tem muitos aqui que estão nos ouvindo que não imaginam o que era a internet em 1995, né? É impressionante. Aí você programar, mexer com o banco de dados, se conectar com grandes corporações como vocês se conectaram, até chegar na Ivia, porque a gente nem chegou na história da Ivia ainda, né? Chegou Então, não, chegou Mas não. vamos começar agora. vamos começar agora na história da Ivia, né? Mas dentro desse processo, Ed, aproveitando aí a deixa do Carlos, qual foi, assim, ou quais foram os maiores adversários para ti? Assim, quais foram as maiores dificuldades, os maiores extremos? Cara, olhando aquilo ali foi difícil virar aquela chave, superar aquele obstáculo. Eu diria, são alguns, né? Eu falei um pouco que a minha mãe tinha sido empreendedora, mas como empreendedora ela também quebrou, tá? Com certeza. Certo? E teve uma época muito difícil financeiramente na nossa família, né? Apesar meu pai ser bancário e ter uma pensão, minha mãe, depois que ela estava muito bem, ela chegou e não quero mais a pensão do seu pai, não. Ela feminista, aquela pessoa, assim, bem ativa, né? E quando eu saí da IBM, cara, eu tinha um saláriozinho todo mês. Quando eu entrei na Skill, junto com o Alexandre, a gente disse, pô, vamos fazer um negócio legal, um escritório bacana. Foi até que a gente pegou o maior prédio da época aqui de Fortaleza, era o Shopping Avenida. Nós alugamos uma sala lá, tratamos um arquiteto, fizemos um projeto bacana, fizemos uma inauguração com alguns clientes, principalmente os funcionários da IBM, que podiam ajudar a transformar o negócio da gente, né? Mas, cara, a gente não tinha dinheiro. Então, eu, jovem, e aí teve um fato engraçado, porque todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente tentava reinvestir no negócio. Eu me lembro que era eu, Alexandre e uma secretária, e a gente começou a comissionar a secretária nas vendas. Aí daqui a pouco a Neide foi passar o carnaval em Salvador e eu não tinha dinheiro para passar o carnaval aqui no Aracati. Então, assim, uma dificuldade é econômica mesmo. Eu acho que, às vezes, você quer montar um negócio, você tem uma ideia boa, mas você requer investimento. Hoje está mais fácil, eu diria que hoje está muito mais fácil, porque dependendo da ideia que você tenha do negócio, você tem investidores anjos, você tem fundos de investimento, eu diria mais os anjos mesmo, que aportam nas ideias,
tem investidores que investem em negócios já consolidados, mas que precisam de capital. Então, capital é uma coisa que qualquer negócio sempre vai precisar. Então, por quê? Porque na hora, e eu já vi várias pessoas que trabalharam, já falando da Envia, tá? Na Envia, que saíram da Envia para montar seu negócio e depois voltaram para a Envia. E um dos principais problemas dessas pessoas não foi a ideia ou a falta de vontade de trabalhar, foi capital. Então, eu diria que uma grande dificuldade que ainda existe, né, hoje é realmente você ter capital, tá? Tirando realmente pessoas que já nascem filha de megas empresários, né? Aqui a gente tem vários grandes empresários, bilionários, né? Nós temos bilionários aqui no estado do Ceará, mas capital foi uma dificuldade. O segundo ponto, que é o seguinte, e aí foi um erro, né? A gente achava, logo no começo, que quando a IBM vendia a $100 a hora, eu vou vender a $100 a hora, né? Então a gente achava que nossa marca era tão forte quanto a IBM. Nada. Foi uma dificuldade enorme essa questão de venda. Então, assim, vender não é fácil. Sim. Você está no setor de vendas, né? Você sabe disso. Sim. Tá? Então, assim, foi uma dificuldade. E eu era técnico. Eu diria que eu entrei para a área de vendas quando eu entrei na IBM mesmo como funcionário, que era uma empresa que sempre vendia. Então a gente aprendia, a gente fazia cursos de técnica de negociação, então a gente fazia muito treinamento mesmo para você sentar numa mesa com o cliente e você até sentir se está no momento de bater ou se está no momento de recuar. Então, assim, eu diria que esses dois fatores, a questão do capital é importante para qualquer negócio, tá certo? E outro fator importante, cara, você pode ter a melhor ideia do mundo, o melhor produto. Saber vender. Cara, se você não vender, não adianta nada. Isso é um desafio assim, para muitos empreendedores, no sentido do seguinte: você veio de uma área técnica, né? Foi crescendo dentro da área técnica. Só que ser empresário é diferente de ser um especialista de dados. Sem dúvida. Como você atuou na IBM, né? Então a gente tem, sei lá, médicos, né, que se transformam em empreendedores no segmento médico. Você tem educadores físicos que se transformam em empreendedores. Então, você gerir uma empresa, eles são skills diferentes, né? Diferentes do técnico. E aí foi na IBM que você conseguiu desenvolver isso. Eu diria correto? que os 2 anos que eu passei, na verdade passei 4, né? Eu fiquei 2 como estágio e um pouco mais de 2 como funcionário. A quantidade de cursos que eu fiz, a quantidade de oportunidade de viajar, só que tinha um problema. Para eu crescer na carreira da IBM, eu tinha que ir para São Paulo. E depois eu podia ir para Toronto, que era onde era o laboratório lá do DB2. Uhum. Eu me lembro que eu ia para São Paulo, cara, eu não ficava... Eu tinha tanto conhecimento técnico, tá, do que a turma de São Paulo. O pessoal até ficava impressionado, que eu acabava tendo mais conhecimento técnico porque eu era sozinho aqui. Lá é aquele negócio, lá tinha, fazendo analogia no carro, né? Lá tinha um cara que só mexia só no pneu, tinha outro cara que mexia no motor e tinha um cara que mexia só na funilaria. Fazia tudo. Porque eu estava numa filial remota. Então, assim, como eu não quis seguir uma carreira, mudar de cidade, aí eu disse, não, quero continuar aqui na minha cidade. Aí foi o momento que eu decidi sair, montar skill, depois virar Infovia, vender Infovia, e aí criar a Envia, né? Assim, Via é uma empresa, até entrando na sua pergunta, empresa 100% de serviço, tá? Então a gente desenvolvia software, soluções para os clientes. Do mesmo jeito que a gente montou o Internet Bank do Banco do Estado do Ceará, a gente começou a fazer diversos projetos para diversos clientes. E com isso a gente foi crescendo. Então a internet foi crescendo, a gente cresceu nesse mundo, tá? A gente desenvolveu muito projeto, por exemplo... Mas a Envia já nasceu, desculpa, a Envia já nasceu já com capital diferente. Né? Capital diferente. Você já tinha vendido. Não, a Envia não tinha problema de capital, já era estruturado. E eu já tinha feito um negócio, né? O provedor teve um valuation, e uma coisa fundamental da Envia, eu acho que é o ponto mais importante, eu acho que também para qualquer empresa, a gente fazia uma gestão de pessoas de uma forma exemplar. Eram os ivianos, né? Chamava-se de ivianos. Os ivianos. Cara, então assim... Mas aí, desculpa, a Envia nasceu com o quê, em termos de quantidade de pessoas? Na época da virada, eu acho que a gente devia ter umas 15 a 20 pessoas. Certo. Que eram as pessoas, na verdade, a gente fez o seguinte, era tudo uma coisa só, né?
Então, a turma que mexia só com infraestrutura de provedor migrou até para outra empresa, né? Era outro CNPJ, a gente passou os clientes e migrou para outra empresa. Então, o pessoal de infra, inclusive eu tenho um grande amigo dessa época que hoje é um mega empresário na área de segurança da informação aqui do estado do Ceará, tá? Sócio de uma empresa aqui. Então, assim, cada um seguiram as carreiras e a gente ficou com um time menor, só que esse time foi crescendo. Então, foi na época que entrou uma pessoa na área de vendas, a gente começou a visitar médias e grandes corporações e começou a fazer projetos. Certo. A gente fazia diversos projetos para diversos clientes. Então, eu diria, a gente se mudou para o Eisenhower, que é um prédio aqui na Virgílio Távora, e era um vão, acho que eram 150 metros quadrados, 200 metros quadrados, e a gente tinha células lá, então foi uma época muito boa, e foi a época que a gente trouxe para o nosso time, e aí outra dica, né? Às vezes, quando você tem condição de ter capital, traga pessoas muito experientes para o seu time, que agrega muito. Então, a gente trouxe a auxiliadora, era uma pessoa assim, de um nível muito alto, para cuidar de toda a parte administrativa e financeira da empresa. Então, a ideia, a auxiliadora era funcionária de banco por muitos anos, do Banfor, até o momento que o banco foi liquidado, e ela foi a pessoa que ficou dando informações para o Banco Central para finalizar a liquidação do Banfor. E ela voltou para cá e resolveu empreender. Recebeu a rescisão dela lá, tinha 15, 20 anos de banco, muito experiente, só que não deu certo. Montou um depósito, o depósito deu errado, eu até conto essa história. A senadora hoje é uma grande amiga, tá? Ela continua na Wipro, tá? Legal. Eu saí, ela que é responsável pela toda a parte de contabilidade, administrativa financeira, e assim, e foi um ponto fundamental a entrada dela na empresa, porque ela trouxe uma organização para a parte que a gente não gostava. O empreendedor não gosta de ficar olhando balancete, das coisas e tal. E ela é contadora e advogada, formação dupla, tá? Quer dizer, formada em contabilidade e formada em direito. Então, assim, era tudo que a gente precisava na época. Então, ela veio e aí sim, a gente começou assim, devagarzinho. E em 2004, a gente estava uma situação parecida com hoje, tá? Hoje o real está 6 euros, né? Um euro está 6 reais, desculpa, um euro está 6 reais. Lá em 2004 era uma coisa parecida. Aí a gente pegou, vamos vender em Portugal. Aí eu fui morar em Portugal. É a visão, foi atrás da oportunidade. Aí eu fui assim, visitei uma empresa que um amigo da época de IBM estava trabalhando, ele era diretor lá, o Márcio, e aí fizemos uma parceria com essa empresa. Essa empresa era muito focada em serviço, fazia a mesma coisa, só que estava lá em Portugal. E começamos a vender alguns produtos que a gente tinha. Essas soluções que a gente desenvolveu, criaram alguns produtos, a própria solução do BEC. Essa é a minha o IPTU curiosidade. da prefeitura, a gente que rodava na época. Era essa a minha curiosidade. Quando você fala, desculpa lhe interromper, você fala que era uma empresa de serviço que criava soluções para a empresa. Você fazia soluções customizadas ou você tinha meio que produtos que adaptavam ali para... A gente desenvolvia soluções customizadas, na maioria dos casos, mas algumas dessas soluções viraram produto. Por exemplo, esse produto que a gente desenvolveu para fazer a conexão com o mainframe do BEC, a gente produtizou, chamava-se HWA. Lembra até o nome, é Host Web Access. E esse produto a gente vendeu para a prefeitura e eu vendi para a Galp, lá de Lisboa. Eles usaram num projeto para fazer uma conexão com o mainframe e mandar dados e resolver um problema deles. Vocês se preocupavam na época, o Ed, com a proteção disso, do que vocês desenvolviam, ou não? Cara, a gente, tipo INPI, essas coisas, né? Eu me lembro que um dos nossos produtos, também que a gente desenvolveu, que era um produto de monitoramento, a gente deu o registro no INPI. Marca, com certeza, você tem que fazer, né? A gente tinha, realmente. Já a Envia, quando ela mudou de nome, a gente fez todo o trabalho de INPI, de registro de marca, ok? E um dos nossos produtos a gente fez, mas o que aconteceu na prática? A gente vendeu algumas licenças, mas não escalou. Aí a gente, por quê? O que é que acontecia? Para eu ter uma empresa de produto, eu tenho que ter gente mantendo o produto e evoluindo o produto. Toda vida que o BNB dizia, vai começar um projeto novo, aí eu pegava a gente do time de produto e mandava para Mas tu tinha isso na tua cabeça de escalar? Pois é,
a gente sempre achou que os produtos, eles tinham uma certa escalabilidade, mas não era um produto global mesmo, que a gente fez esses testes, né? Nós fomos a Portugal, tentei vender para os Estados Unidos, mas não consegui. Aí o momento, como a nossa veia era muito mais de atender cliente, trabalhar e fazer projeto, a gente acabou deixando de lado os produtos e toda vida que precisava de time para trabalhar nos clientes, a gente desfalcava do produto. Até o momento que a gente disse, não, pô, Ficou no serviço. vamos focar no serviço. Aí eu diria que foi um outro ciclo da empresa, né? E aí, quando foi que esse ciclo aconteceu efetivamente? Foi quando eu voltei de Portugal, em 2004, que a gente desistiu de produtos, e em 2005 entrou um novo sócio na empresa, que era o meu amigo lá de Portugal, ele tinha interesse em voltar para cá, e ele adquiriu uma participação da Ivia. Foi até bom, porque eu tinha metade, o Alexandre metade, entrou um sócio para ser o fiel da balança, né? Certo? E aí foi legal, porque assim, ele com uma veia de serviço muito grande, experiência internacional, e aí foi um momento que a gente começou mesmo a decolar, começamos a pegar contratos maiores. Os 3 com formações de Tecnologia da informação, todos os 3. 3 com a mesma formação. O Márcio chegou a fazer mestrado lá em Portugal, tá? Eu depois aí tem uma história lá na frente que eu ainda fui fazer uma temporada no Canadá, mas para estudar. E quando eu voltei do Canadá, eu também voltei e resolvi fazer o mestrado. Não ia agregar muito em termos de negócio, mas em termos de conhecimento, sim. Aí terminei também mestrado aqui em Fortaleza, na Unifor. E o Alexandre não. O Alexandre foi para o direito, mas ele não terminou direito, não. Eu acho que o negócio, ele começou a fazer, fez 2 semestres e acabou não concluindo. Mas aí o Márcio veio, ficou eu, o Márcio e o Alexandre, aí ela crescia 2 dígitos a cada ano, e aí aconteceu, realmente a gente começou a ser assediado por algumas empresas, principalmente do eixo Rio-São Paulo, né? Porque os colaboradores amavam a Ivia, né? Assim, a gente tinha... Um pouco da gente disso aí, Ed. A gente tinha uma gestão de pessoas bacana. O quê? Pronto, a gente criou um negócio super inovador para a época, né? A gente não tinha RH, cara. Não tinha a moça do RH, né? Departamento, né? Tinha não. Nós fizemos foi o seguinte, nós criamos um negócio chamado... Eram quantos? Desculpa. Isso eram quantas pessoas já nessa época? Já eram 200, 300 pessoas. Aí você diz, pô, como é que você não... Porque foi o que a gente fez? A gente começou a ganhar alguns negócios. Alguns dizem que é sorte, né? Mas aconteceu um fato engraçado, foi um contrato do Banco do Nordeste em que a empresa ficou inadimplente. Tinha feito algum processo lá e eles tinham que cancelar e a gente ganhou. Eu diria que foi o primeiro contrato de maior porte, eram 60, 70 pessoas. Nós tivemos que contratar em uma semana. Caramba. A gente também, outra dificuldade de dinheiro, né? Nessa época a gente teve que pegar dinheiro de banco para poder pagar o primeiro salário, porque você só recebe mais na frente. Mas foi o que a gente fez. O Márcio já estava, a gente, pô, em 3 dias contratamos 70 pessoas. Chamava todo mundo, negociava salário, vamos para frente. Então, realmente, a gente fazia essa operação de guerra. Mas um ponto importante da gestão das pessoas era que a gente sempre foi muito próximo do colaborador. Então, ao invés da gente criar um RH, que fosse a moça do RH, a gente fez o seguinte, a gente criou o GRH, o grupo de RH, que era o quê? Pessoas estratégicas da empresa que pudessem criar processos, que pudessem criar ferramentas, que pudessem criar tudo aquilo que a gente deve ser para o colaborador. Tipo o seguinte, não é departamento pessoal, o departamento pessoal é uma coisa, RH é outra. Né? Então, vou dar um exemplo, o colaborador precisa de um adiantamento, aí o GRH cria um processozinho, que o cara entra lá, pede um formulário, vai, tal, alguém aprova, tal. Isso é um exemplo bem simples. Mas a gente fazia política, tipo o seguinte, poxa, nós vamos ter que começar a comemorar os resultados. Então, quem vai ficar responsável por eventos, comemoração? E a gente criou um negócio que, ao invés do RH ser aquela mocinha do RH, era o gerente imediato do RH do cara. Então, vou dar um exemplo.
Nesse grupo mesmo do BNB, que tinha 40, 50 pessoas, tinham 2 gerentes. Esses caras, um cuidava de 25, outro cuidava de 25. E a gente sempre dizia que eles tinham que conhecer a vida do colaborador. Saber se o colaborador era casado, se era solteiro, se tinha filho, qual era o nome do cachorro, o que é que ele gostava, o que é que ele fazia, como é que estava a vida dele pessoal, como é que estavam as coisas dele. E a gente foi criando essa cultura, e essa cultura foi... Daqui a pouco, cara, o gerente era amigo do cara. Então, quando tinha um desafio, ele frequentava a cara do cara e vice-versa. Do mesmo jeito que os gerentes imediatos frequentavam a minha casa e eu frequentava a casa dele. Então, dentro de uma estrutura hierárquica, poxa, a gente era todo mundo. Virava um ambiente muito familiar, virava um ambiente Era uma família. praticando ali. E aí a gente empatia no começou meio do a trabalho, fazer. muito legal. E aí a gente fez um negócio também que foi o seguinte: nessa entrada do Márcio, a gente criou um negócio chamado. A gente disse, pô, a gente precisa mudar, para a gente crescer, precisa melhorar o processo e tal. Aí nós fizemos 2 coisas: gerar indicador, aí nós fizemos um negócio chamado Acelera e Via. Nessa época, a gente foi uma das primeiras empresas pequenas, que a gente não era tão grande, a implantar um BSC, um Balance Scorecard. Então nós, porque o consultor, a gente conhecia muita gente, o consultor é o Júlio Cavalcante que faz BSC e faz ele empresa grande. Júlio, cara, tu consegue dar uma palestra? A gente montou o nosso BSC. Então a gente começou a olhar a empresa não só pela ótica financeira. O que é que as empresas quebram? O cara começa a olhar dinheiro, o cara começa a usar o dinheiro da empresa para coisas pessoais e quebra a empresa. E o importante é que vocês tiveram essa visão, Ed, assim, quando vocês estavam bem, né? Pois Você é. estava bem, você Aí não foi que a precisou gente- ficar com algum problema sério dentro da empresa para pensar em evoluir Isso. gestão, pensar em evoluir. Eu vi várias empresas, inclusive concorrentes nossos, quebrarem. E aí a gente começou, ao invés de olhar só pela ótica financeira, a gente começou a olhar pela ótica do Balance Scorecard, né? O aprendizado e crescimento, que são as pessoas, tá certo? Os processos, os clientes e a parte financeira. E aí nós criamos nosso mapa de causa e efeito, tinha assim, pô, o colaborador está satisfeito, os processos estão acontecendo, um cliente, eu estou entregando para o meu cliente, consequentemente meu faturamento está aumentando. E o contrário também. Então a gente tinha um indicador lá de turnover, que tinha que ser baixo. O setor de tecnologia, você sabe que Turnover teve não. um boom. Então, uma coisa que orgulha a gente, o colaborador da IV saía para ganhar 10% ou 15% a mais. Tinha gente que recebia proposta de 50% e ficava com a gente. Então, assim, a gente começou essa questão da cultura. Agora, a gente muito próximo, começamos a fazer pesquisa do Great Place to Work, né? Que é um instituto que avalia as melhores empresas para trabalhar, e fomos por 11 anos consecutivos melhor empresa para trabalhar, desde o primeiro ano que a gente participou do ranking, certo? Até o 11º ano, que foi quando realmente houve a operação de M&A com a Wipro, a gente chegou a ser melhor empresa para trabalhar da América Latina, para tu ter uma ideia. Bacana. Teve um dos anos que nós fomos na América Latina. Pesquisa respondida por colaboradores. E na época do M&A já estava com 750 pessoas. Então o modelo ele funcionava bem. 750 pessoas, cara. Sem RH. Aí você diz, pô, é maluco isso. É. Mas esse Não, foi o trabalho. tinha RH, Ed. Tinha É, RH. mas sem o RH, sem a moça do RH, vamos fazer assim, né? Sem a moça do RH, né? Desculpa. Tem algumas formalizações, mas a cultura de gente, cultura Cara, de desenvolvimento, de retenção. Porque o RH, ele era. Porque o RH é o quê? O relacionamento humano. Era só o que tinha. E o RH era descentralizado. Agora, óbvio, dentro de umas políticas, né, estabelecidas, né? Todas as políticas que o GRH fazia. E uma coisa importante, a gente sempre teve uma. Eu me lembro que a gente, aí já falando da Envia, todo ano a gente fazia uma convenção chamada Vive Via, onde a gente não tratava de assuntos técnicos. O primeiro Vive Via foi respeito. Então a gente ia falar exclusivamente de respeito. E eu me lembro, Mas vocês faziam um a gente evento, escolhia um assunto, mas faziam um evento ou na fazia um própria empresa? evento. Não, normalmente a empresa já estava grande e a gente tinha 3 filiais. Então a gente já fez em cinema, já fez em auditórios grandes, então era, pô, evento para 200, 300 pessoas, né? Legal. Era Com o- certeza um ambiente desse, né, de, assim, de segurança, um ambiente mais humanizado, um ambiente que vocês estimulavam muito a criatividade, com certeza vai gerar satisfação, que é reconhecido pelo GPTW, e vai gerar, obviamente, uma qualidade do trabalho, né, muito superior, né? Um ambiente desse, como você descreve, de orgulho, ele gera mais qualidade em serviço, e vocês que lidavam com soluções, com serviço, Cara, cara,
Era realmente. Era a E assim, receita do sucesso. Mas só para. Eu queria entrar na parte do M&A, da Envia. Demais antes assim, porque eu acho muito importante essa questão de gestão de pessoas. Quem teve esse start, bom, isso é importante. A gente tinha um conselho dentro da empresa, né? Na verdade, eu, o Márcio e o Alexandre, que eram sócia auxiliadora, a gente se reunia com frequência assim, e realmente a ideia de criar o GRH foi uma ideia, talvez tenha sido até do Márcio mesmo, tá? Não me lembro se foi a gente em conjunto, numa discussão. O Acelere Via foi um processo, a gente criar os indicadores, as métricas, aí depois nós fomos para certificações, eu esqueci de comentar isso, nós fomos a primeira empresa a ter ISO 9001, depois tiramos certificação CMMI, que é uma certificação internacional de desenvolvimento de software, e MPS-BR. Essas certificações ajudaram muita gente a participar de processo público, que elas pontuavam e gerar negócios, exatamente para isso. Competição, né? Mas eu diria, cara, que foi assim, as ideias aconteciam até de grupo, né? O Acelere Via foi como se fosse um planejamento estratégico para a gente, tá? Se eu fosse fazer uma analogia. Então, as pessoas discutiram, aí dali saiu todos os indicadores, os principais projetos, o caminho que a gente ia seguir. E, realmente, a gente já tinha passado por uma fase de planejamento estratégico também, nós fizemos na época, com toda aquela definição de missão, de visão, dos nossos valores. Então, foi uma época, eu diria assim, apesar de 2000 até 2004 a gente era serviço e produto, mas 2005 foi que a gente deu uma guinada mesmo para ser uma empresa 100% de serviço. E a gestão de pessoas, ela tem uma coisa que eu sempre fazia nas minhas apresentações, que eu dizia, quando eu fazia a apresentação para a Envia, eu dizia que a Envia eram 4 bolinhas, né? Tinha um desenho lá no PowerPoint, que era o cliente. O cliente é extremamente importante, qualquer negócio ele é importante. A segunda bolinha eram as pessoas, sim, não é mesmo nessa ordem. Terceira bolinha eram os acionistas, o negócio tinha que dar dinheiro, tinha que dar resultado. E a quarta bolinha é a sociedade. Então, tudo que a gente fazia na Envia, a gente fazia procurando fazer coisas que englobassem essas 4 bolinhas. Se eu fosse fazer algo que fosse bom para o meu cliente, que desse dinheiro para a empresa, mas fosse muito ruim para o colaborador, eu não fazia. Então, a gente tinha isso no nosso mindshare. Tudo. E tu imagina o seguinte, claro, empresa de serviço, mas se eu fosse fazer algo que fosse ruim para a sociedade, tá? Vou dar um exemplo. Se fosse fazer uma falcatrua, por mais que desse dinheiro, fosse bom para mim, desse dinheiro, corrupção mesmo. Fosse para o cliente, fosse bom, porque eu ia fazer o projeto dele, para o colaborador é bom, mas para a sociedade, corrupção não é bom. Então a gente não fazia. Então, assim, cansei de perder algum negócio porque a gente não compactou um desses pilares, né? Bacana. Um desses pilares. Entrando no M&A. Até por curiosidade, só para não perder o ponto de gente, eu não sei se existia isso nessa época, né? Fica como curiosidade. Hoje a gente vê quem trabalha no setor de tecnologia, as barreiras deixaram de existir há muito tempo, né? A globalização da própria profissão, né, Ed? Então, assim, a gente vê muitas pessoas trabalhando de modo remoto. Então, conheço pessoas que moram em Fortaleza, moram em cidades do interior, mas que trabalham para empresas em outro país. Existia isso nessa época? Já existia. Aí você vê a importância porque por isso que virou até um programa de retenção. Esse era o motivo? Assim, mas o que acontece? Já existia, mas esse processo foi acelerado na pandemia. E aí eu vou explicar por quê. Já existia trabalho remoto. A gente mesmo nós tínhamos um cliente nos Estados Unidos, a Liberty Power. Liberty Power é uma empresa que ficava na Flórida, que fazia venda de energia elétrica, distribuição de energia, como se fosse uma Enel. Certo. E a Liberty Power, a gente fechou um contrato com ele, que cobrava por hora, em dólar, e pagava nossos funcionários a trabalhar aqui. Então a gente trabalhava remoto para a Liberty Power. E frequentemente alguns colaboradores iam aos Estados Unidos, tipo implantação de projeto, e ficavam lá. O que foi que aconteceu na prática? Naquela época, apesar da gente trabalhar remoto, a contratação de
de pessoa física direta não era tão difundida. Porque eles preferiam contratar uma empresa porque tinha uma responsabilidade, porque já acontecia com a Índia. Uhum. A diferença é que, primeiro, o inglês dos indianos não era meio enrolado, tá? Mas eles falavam inglês, né? Já era uma vantagem. A gente não fala inglês. Mas os indianos estavam num fuso horário maluco em relação aos Estados Unidos. Então, a operação de call center era ótimo. Mas para operação de desenvolvimento de software, que você tinha que estar conversando com os caras, a gente estava só a 2 horas e algumas vezes 3 horas da Flórida, de fuso horário. Então a gente conseguia aqui, a gente tinha um time, tinha um líder. Esse time trabalhava nos projetos, a gente emitia invoice. O governo, na época, isentava imposto de renda e PIS e COFINS. Eu acho que ainda isenta para importação de serviço. Tá? E, poxa, era tudo de bom. E aí as pessoas iam lá para os Estados Unidos e trabalhavam lá. Foi um movimento que aconteceu, e foi natural. Algumas dessas pessoas resolveram ficar lá. Conseguiram dar a entrada no projeto. Eu tenho pessoas, ex-indianos, que hoje estão nos Estados Unidos, no Canadá, estão trabalhando. Estão trabalhando. Hoje, com a pandemia, essa mudança foi mais radical, porque é o seguinte: algumas empresas, principalmente o setor financeiro, não contratavam, não deixavam o cara, por questão de segurança, não deixavam o cara trabalhar de casa. Contratavam empresas que tinham uma conectividade, tinham uma VPN, tá, uma rede privada com a empresa, mas que garantia todo o sigilo da informação, segurança, LGPD, etc, etc. Então, na prática, pós-pandemia que isso acelerou. Porque na pandemia todo mundo teve. Perfeito. Então, os bancos tiveram que... Então, hoje eu diria o seguinte, hoje é um fato. Você tem pessoas, eu conheço várias, que trabalham. O grande problema hoje, que eu diria é o seguinte, que é um pouco diferente, né? Você não tem a CLT, né? Você está trabalhando em dólar. Aí você está cobrando em dólar. Aí esse dinheiro entra na conta do PayPal lá nos Estados Unidos. Você tem que trazer o dinheiro para cá. Como é que você vai pagar imposto de renda lá, vai pagar aqui? Então, existe uma questão, e essa juventude não está muito preocupada com isso, mas existe uma questão tributária aí a ser resolvida. Aí, os advogados aqui presentes, você sabe que existe o cara está aqui, mora aqui. Tal. E agora, o que a gente vê é que cada vez mais as empresas locais estão aceitando, por exemplo, na própria empresa hoje, na qual eu faço parte, eu tenho gente de Quixadá trabalhando na empresa, está lá, remotamente conecta, desenvolve software, faz as coisas e tá super bem, entendeu? Só que é uma pessoa, sim, seletista mesmo, contratado, funcionário, só que está morando em Quixadá. Então hoje está muito mais fácil pela evolução das ferramentas, da tecnologia, da internet. E outra coisa, as soluções hoje estão na nuvem. Está mais fácil ainda, porque você não precisa conectar o servidor lá da empresa, eu conecto lá no servidor que, tá lá, que já está na nuvem lá, né? Só ter o acesso. Então, só ter o acesso. Então, assim, eu diria que hoje o modelo de trabalho hoje está muito mais flexível, porém, não há tanta segurança quanto você tem numa CLT, né? Se você demitir, você recebe a FGTS. Mas, cara, essa juventude não está muito preocupada com isso, né? Muito ao contrário, eu acho. Cabeça mais livre, mais aberta. Mais aberto, o cara quer estar. Então, vários, assim, não é um caso, são vários casos de envianos que foram para a Europa, ou foram para os Estados Unidos, ou foram. Ontem mesmo, assim, um enviando veio conversar comigo e tal, tá lá no Canadá, tal, Alexandre Basílio, né? Trocando ideia. Então, a gente se conecta nas redes sociais, né? Mas, assim. É legal, eu acho que é legal, mas às vezes, como eu falei, às vezes a gente tem, e toda vez que chegava alguém e disse, pô, tô saindo da Envia, disse, tu vai fazer o quê? Não, vou morar fora. Pô, legal, experiência a gente ajudava. Tô indo montar uma empresa, tal. Quando ele ia pro concorrente, aí eu dizia, era raro, eu disse, rapaz, tu vai pro concorrente, a grama do vizinho é diferente. Então, tu tá olhando a grama, veio do cara, mas pô, tu não viu, tu não sabe se tem erva daninha lá dentro. Então, aí muitos desses voltaram, entendeu? Saíram e voltaram. Mas realmente você está correto. Hoje o mundo está bem flexível em relação à tecnologia e em relação ao formato de trabalho. Legal. De repente, né? Tem um proprietário aqui de um escritório, isso pode ser uma oportunidade de negócio que está surgindo aí para você, né? Estudar as relações de trabalho internacional. Verdade, né? Verdade. Sabia que hoje esse pessoal, eles não
não sabe o que fazer, porque, pô, o dinheiro está globalizado, vai para o PayPal, vai para o cartão de crédito, o cara usa o cartão, o cara tem uma conta lá fora, o dinheiro entra na conta, só que mal sabe ele que o dinheiro entra na conta depois de tanto tempo, talvez ele tenha que pagar o tributo lá nos Estados Unidos, e tem imposto de renda, ele tem que fazer a declaração lá. Ah, acontece, é um fato, né? Se houve um boom, né, naquela época, alguns cearenses foram morar em Orlando, não sei o quê, o cara vinha, voltava e tal. Cara, a lei americana diz, se você passar num ano mais de 6 meses lá, você tem domicílio fiscal lá. Por mais que o cara ia e voltava. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, isso é um exemplo. Cada país tem que ver a regra e tudo. Então, essa questão tributária é uma coisa que tem que ver. Muita atenção sempre, principalmente com essas mudanças que estão vindo por aí. Ed, eu queria explorar, cara, um pouquinho do M&A aí, como é que foi esse processo de venda, assim, como é desapegar, como é o processo técnico propriamente, enfim, como surgiu isso, Bom, enfim, conta um pouco. Primeiro ponto que eu acho que todo empreendedor deve ter, assim, você tem um negócio e a gente quando pensou nessa operação, né, a gente queria perpetuar o negócio. Então, primeira coisa, né, você pega uma empresa super grande que adquire uma empresa menor, você imagina que o negócio... Eu não sei se tu pode abrir números, mas assim, tipo, na época, não são os números, obviamente, da negociação, mas os números que você tinha enquanto envia. Não, a gente tinha, em termos de números... 750 colaboradores, faturamento, como é que estava isso na época? Aproximadamente a gente faturava cerca de 80 milhões, tá? E tinha 750 pessoas. Então era mais ou menos esse é o número básico, né? O que acontece, né? A gente sempre foi, várias empresas, como eu falei, do Eixo Sudeste começaram a conversar com a gente. Mesmo quando a gente já faturava menos. Uhum. Ano a ano, vinha uma empresa, conversava. Faltava ali uma... E aí, primeiro processo, né? E aí apareceu a Wipro, tá? Sempre que alguma empresa dessa procurava, a gente analisava, tá? Às vezes assinava um acordo de confidencialidade, então passou um. É esse. Certo. Assinava um acordo de confidencialidade, mas no caso da Wipro foi diferente. A gente fez 2 passos, tá? Que eu acho que é importante qualquer operação de M&A. O primeiro foi realmente você tem que assinar logo um acordo de confidencialidade. Com certeza. Isso aí, para garantir que a informação que você está cedendo ali, por menor que seja, não vai ser usada para outro fim. E o segundo ponto, que aí foi fundamental nesse processo, é o seguinte: às vezes você é empreendedor, você acha que consegue fazer tudo. Lembra que eu comentei aqui no bate-papo aí que a entrada da auxiliadora foi fundamental, porque, poxa, Sim. Cuidou da parte administrativa, contábil, tal. A gente não tinha experiência em M&A, principalmente com um grupo indiano. Mas vocês falavam inglês? Falava inglês, a gente se comunicava em inglês, mas diferente, né? Falar inglês é a parte da comunicação. A parte da comunicação, mas você tinha que entender todo o processo. Então, na época, a gente... Foi uma coincidência. Na mesma época que aconteceu essa conversa, a gente conheceu. E outra coisa, a gente aprendeu com outros casos, né? Eu me lembro que a gente conversou com outros empresários, eu não vou falar o nome porque não tem autorização, que passaram por um processo de M&A. E eles contaram como é que tinha sido, né? Isso foi... Então, do mesmo jeito que eu vou estar contando aqui um pouquinho, na época, esse empresário contou como é que foi, como é que tinha feito e tal, que tinha um escritório tal. Então, a gente fez 2 coisas. A primeira coisa que a gente fez foi, precisa de uma assessoria. Aí procuramos um escritório local aqui, que faz esse trabalho, e um escritório de São Paulo. Acabamos optando pelo escritório de São Paulo, porque esse cara já tinha feito uma operação de M&A com a própria Wipro, em outro negócio. Uhum. Aí, se o cara já fez, que negócio, já conhece o perfil e tal. Então, primeira dica é o seguinte, cara, consiga uma assessoria. Se vai ser um escritório, as Big Five, que fazem esse tipo de trabalho, se vai ser que a gente chama de advisor, você precisa ter uma pessoa. Para quê? Para negociar, para dizer que informações você tem que preparar, para evitar você mandar uma coisa que o cara não está pedindo, para validar a informação que você está mandando, para tratar o processo como um todo. E, normalmente, você tem advisors e você tem success fee atrelado. Mas o cara vai ganhar uma grana, vai ganhar o trabalho do cara. Tem um fee de sucesso no negócio. Então, a gente tinha um advisor,
E aí a gente começou o processo todo, então foi NDA, Advisor, geramos que a gente chama de booking, um livro contando a situação financeira da empresa, o que é que a gente tinha, os selos, certificações, tal, o primeiro documento e mandamos para os indianos. E aí eles chegaram e disseram, ó, tem que usar alguma ferramenta para trocar. Vamos para o passo seguinte. Vamos entrar na fase que a gente chama de diligência, do diligence. Uhum. Vocês topam? Topam. Pô, quanto tempo? Não. Do nosso lado, nós vamos contratar o escritório ABC, a KPMG, e do lado de vocês estava o advisor. Beleza. E aí eles começaram a pedir informação. E tudo isso tinha que ir para um databank lá. Me lembro o nome da ferramenta, chama-se Intralinks. É uma das mais famosas. Por enquanto, só fornecimento. Pá. E conversa, né? Uhum, claro. Aí foi o que aconteceu. Depois que a gente mandou tudo que foi informação, tudo não sei o quê, e o negócio começou a esquentar, né? Aí eles fazem o que eles chamam de non-bid offer. Que é isso? É uma oferta assim, eles analisam e dizem, a gente acha que a tua empresa vale entre tanto e tanto. Porque naquele momento, como empresa, ainda não vendo. Eles mandaram o NBO, non-bid offer. Aí, a gente disse, razoável. Vamos para o passo seguinte. Aí eles vieram, veio uma comitiva. Pronto. Eu acho que eram 6, 7 indianos. Isso já com quanto tempo do início? Isso aí já foi em dezembro, uns 4 meses. 4 meses. Rápido. Foi. E, cara, eles passaram uma semana aqui com a gente. A gente, inclusive, fez uma visita lá na empresa. Detalhe importante. Precisa dizer lá na empresa que você está fazendo um processo de M&A, né? Assim, mais que não seja preocupante, muito ao contrário, né? Eu acho que acaba sendo positivo porque vai dar uma oportunidade do colaborador ter uma carreira internacional, etc, etc. Gera uma certa instabilidade nesse tipo de coisa. Mas a gente manteve, claro, o Márcio Alexandre e a auxiliadora estava a par de tudo. E depois a gente abriu para o primeiro escalão. Que aí foi quando os indianos vieram, aí eles foram conversar com o primeiro escalão. O pessoal GH, tal, aí foi assim, a gente ficou lá, eles ficaram no hotel, a gente pegou umas salas lá do Grand Marquis e ficamos lá, cara, só respondendo coisa, tal, e o pessoal da PwC, da Price, tá? Eu até fiz uma confusão, né? Eu falei KPMG, mas foi a PwC. A KPMG foi a empresa. Outra coisa. Se você pensa em depois fazer um M&A, uma exigência, principalmente em processos internacionais, a auditoria certificada. Então nós fizemos, e aí a auxiliadora foi fundamental, né? A gente já tinha iniciado algumas consultorias com a KPMG. Uhum. Só que nós tivemos que fazer 3 anos de auditoria contábil. Aquela auditoria que é feita que as empresas que estão no mercado têm que fazer, né, que estão em bolsa. Sim, capital aberto. A gente teve que fazer. Aí nós fizemos com a KPMG. E a PwC, que era o do lado deles, né? Cara, o japonesinho da PwC pedia informação e fazia conta. E esse número aqui, não sei o quê. Cara, pessoal realmente super profissional. E tinha uma área da PwC que era de anti-bribery, era anticorrupção. Foi um negócio assim, foi um trabalho tão grande, cara. Tão grande, a gente tinha que tocar a empresa, né? A empresa tinha que continuar. No paralelo, ainda tinha a rotina diária, atendimento a cliente. Mas assim... E aí tu já tinha um número. Vocês já tinham um número, né? A gente imaginava. A gente já tinha um non-bid offer, né? Uma faixa. Mas é isso, já mexia com vocês, assim, tinha uma ansiedade alta. Não, como é que era na assim? A gente várias vezes no processo chegou a dizer não. Então, vamos mais. Até porque isso faz parte, cara. Foi passivo, né? Vocês estavam seguindo a vida sem planos. Você estava bem e tal, não sei o quê. Aí vai concluir a história, né? Quando chegou fevereiro, carnaval. Antes do carnaval, a gente já tinha eu não estou me lembrando se o NBO veio antes dessa vinda. Não, eu acho que eles vieram primeiro, depois veio o NBO, tá? Me enganei aqui, não veio antes. Aí a gente foi para os Estados Unidos.
esqueci de comentar, um dos sócios já morava nos Estados Unidos. O Alexandre morava, a esposa tinha ido fazer doutorado e ele morava lá. Então o Alexandre saiu, a gente foi para a Califórnia, no Vale do Silício, a empresa tinha uma sede lá, ia ter uma conferência dos principais executivos da empresa na Califórnia. E nós fomos para lá. Aí a gente conhece. Você fala, Wipro tinha, Wipro tinha uma sede lá, na Califórnia. Ainda tem, né? E ia ter uma conferência lá dos principais executivos. Então tinha um cara, principal executivo de RH, principal executivo de venda. Cara, nós conhecemos todos. Vamos. E foi engraçado, e aí já entrando no outro assunto, eu tinha um visto no meu passaporte do Japão, porque eu ia correr em 2020 a maratona de Tóquio, que era para completar as majors. E eu fui entrar nos Estados Unidos quando o cara lá olhou na entrada e disse assim, você já foi para o Japão? Eu disse, não. É a pandemia pipocando lá na Ásia. Aí o cara, eu nunca fui tão sabatinado para entrar nos Estados Unidos. E o cara, e por que você tem um visto? Daqui que eu explicasse para ele que eu ia correr uma maratona, que a maratona tinha sido cancelada por causa do início da pandemia, etc, etc. Cara, foi 15 minutos, eu estava esperando ele levar lá para a salinha, né? Lá do lado, né? Mas acabei entrando. A gente foi, voltamos de sexta para sábado do carnaval. Nós chegamos aqui sábado de carnaval. E foi aquele carnaval antes da pandemia que aí a Covid se proliferou, já né? existia a que notícia logo da depois, Covid. Que logo depois foi que teve os lockdown. E aí, cara, quando teve a pandemia, eu disse, rapaz, não vai dar mais em nada não, esse negócio. Você achava, cara, que... Assustou todo mundo todo. Pô, você achava... Eu, pessoalmente, eu não ia comprar nada. Se não tivesse um... Os caras, os indianos continuaram o negócio. A gente fez tudo remoto. Pra tu ter uma ideia, a gente fechou o negócio remoto. Caramba. Assinatura digital. Olha só, que legal. Então, assim, normalmente... Foi 20, né? O martelo batido foi em 2020, foi isso? Foi 2020. Foi em julho de 2020. A gente fez a operação. Tem um detalhe. Tem um outro detalhe. Depois que você fecha, eles têm 30... Tem um período, né? E antes de fechar, tinha um detalhe. Eles queriam falar com os principais clientes. Aí foi a hora que vaza um pouco a informação, né? Não tem como. E se o cliente falar mal, o cara diz, pô, se o cliente tá falando mal, os nossos clientes amavam a gente. Então, assim, no final das contas foram boas as conversas, a gente participou das conversas junto com os clientes. Mas aí abriu para o cliente nesse momento? Tive que abrir. Teve que abrir. Ó, como segurar? devia estar passando... Tem os grandes grupos aqui econômicos souberam antes, né? A gente assinou em julho, aí tem um mês, que aí é fechamento, eles assumem tudo. Julho fechamento, de 2020, no pico da pandemia ali, né? Ficou dentro lá do... E aí o closing, que eles chamam de closing, foi dia 16 de agosto. Que é, closing é porque tem que ainda apurar alguns números contábeis, ver a questão do caixa, etc, etc. Aí tem a operação mesmo. Nesse momento sai... detalhe, não pode vazar a informação porque a empresa é de capital, de ação da Bolsa, né? A Wipro. A Wipro. Então tem que... Poxa, a gente pediu maior sigilo para os clientes, né? E aí não vazou mesmo não, mas quando houve a operação, a ação da Wipro subiu nesse dia. Legal. Agora, o mercado emergente... Fechou dentro dos valores. Dos valores. Uma pergunta, Ed. O que a Wipro, né, enxergou nessa aquisição, nesse M&A? Ela comprou a carteira de cliente, ela comprou a presença, a grande vantagem era o seguinte, local. Vamos lá. O que ela enxergou assim de que ela valor nessa aquisição? Qual era a maior valia que a gente tinha? Primeiro, gestão de pessoas. Segundo, uma empresa amada pelos funcionários e pelos clientes. Terceiro, você tinha uma mão de... E esse talvez tenha sido o ponto mais importante. Aqui no Nordeste, Ceará mesmo, a gente tinha uma mão de obra qualificada muito boa. E estava havendo escassez de mão de obra no Sudeste. Então, uma das coisas que a Wipro desejava era criar centro de delivery aqui no Nordeste. E quarto também foi tributário. A gente tinha alguns incentivos tributários aqui. Existe incentivo da Sudene para
para empresas instaladas na região do Nordeste, né, de incentivo na imposto de renda. Então, assim, eu diria que Um conjunto de fatores aí que foram. mão de obra abundante, mão de obra qualificada e a possibilidade de realmente montar centro de deliveries para o Sudeste e para o mundo, aqui no Brasil. Então, eu diria isso. E assim, é claro que a coisa mudou um pouco com a pandemia, porque foi aquela historinha que a gente falou lá atrás, né? Ah, agora as empresas contratam direto o profissional, né? Que está em casa, bota uma VPN para ele e está tudo bem, né? Aquilo era impossível. O maior cliente da Wipro aqui no Brasil é o Bradesco. Então, pô, o Bradesco era impossível. Então a ideia era, pô, a gente atendia já o Banco do Nordeste aqui, vamos criar um time aqui de 50, 100, 200, 300 pessoas para atender o Bradesco. E deu Entendeu? certo. Eu diria o seguinte, que deu certo, né? A gente pegou alguns contratos da Wipro fora, vendemos alguns serviços que aumentou nossa oferta, tá certo? E eu fiquei na operação por 3 anos, até o momento que, assim, você fica na operação e aquele negócio. Os executivos de venda estão lá no Sudeste, então, assim, não havia. Eu já tinha feito toda a transição. Da negociação, a sua permanência no negócio, A gente, sócios continuarem o durante que acontece nesse tipo de processo é cláusula de não competição. Certo. Então, tinha cláusula de não. Eu tenho cláusula de não compete. E são bem pesadas as multas. Então, são 2 coisas que acontecem muito no processo de M&A: cláusula de não compete e cláusula de corrupção. Cara, essas cláusulas são terríveis. Como a gente não ia competir mesmo, e como a gente não tem problema de corrupção, a gente estava muito tranquilo, tá? Mas o contrato é isso aqui, é uma maçaroca de documento, de papel, tá? Que contém todas as informações. E essa foi uma parte bem difícil da negociação. Então, assim, já estou entrando entre o NBO e o fechamento, a parte de contrato o que acontece? Tem cláusula muito leonina. Então foi nessa hora que também entrou um escritório lá de São Paulo, de advocacia, que a gente contratou. Tá? Então era escritório lá, cara, o advisor, o indiano, o escritório jurídico, o jurídico indiano e o escritório de São Paulo contratado o escritório deles de São Paulo contratado para fazer o negócio, cara. E a gente dizia, não vou botar essa cláusula aqui. Tinha cláusula que era muito leonina. Uhum. Então a gente... Mas foi assim, vai, volta, faz parte, e a gente chegou num ponto em comum e realmente, assim, avaliou os riscos, né? Como qualquer contrato tem multas, né? E a gente fez um processo de transição. Eu não fiquei durante pouco mais de 3 anos, tá? Era o período mesmo de transição. Nesse processo de M&A, parte do valor é pago upfront e parte do valor vai... No final da transição. Não, que a gente chama, na verdade, de acordo com metas. Performance. Então você tinha uma parte do valor, que você faz o valuation, você diz, pode pagar X%, certo. Posso passar detalhes por questão de acordo com a confidencialidade, mas os outros X% vai pagar de acordo com as metas. Atingindo as metas, você vai recebendo. E parte do valor vai para uma conta que é chamada de earnout, que é essa conta, uma conta para contingência. Se acontecer algum problema, vai. E aí tinha umas coisas que eles não acreditavam. A PwC chegar, cara, vocês não tem nenhuma causa trabalhista. Não. Nesses anos todos não tem nenhuma causa trabalhista. Não temos causa trabalhista. Então, assim, porque a maneira como você gera a empresa, você evita. Não estou dizendo que você não erra. Uhum. Às vezes você erra sem querer, né? Sim. Com certeza. Você erra um determinado benefício que você tinha que dar para um funcionário que trabalha, vou dar um exemplo, né? Trabalha de noite lá, tem que receber adicional noturno, mas tem que trabalhar algumas horas a menos. Às vezes você não sabe dessa informação, o sistema não calcula e você erra. Isso é até um fato que aconteceu mesmo, e a gente calculou e pagou o cara, quando a gente descobriu que estava errado.
Mas, assim, essa proximidade com o cliente fez com que a gente não tivesse cláusula trabalhista. E aí isso foi muito positivo. Então, hoje, e aí esse earnout ele fica por 5 anos. Então, já se passaram 3, ainda tem uma grana lá presa, para que se houver alguma contingência, ele vai e saca desse dinheiro. O negócio envia. A margem era uma margem que na época já era uma margem boa, assim como o negócio. Como negócio, sim, tá certo? Só que a gente, aí é aquele negócio, né? A gente tinha muita competição, né? Principalmente com as empresas do Sudeste. Então as margens ficavam cada vez mais achatadas. Cada vez mais achatado. E a gente também, assim, por fazer muita ação de RH mesmo, porque É um custo maior. tinha custo maior. Mas, cara, Mais margem da tecnologia aí nessa época aí, a gente está falando de quê? cara, em média, eu diria que assim, de 20% a 30% de net Serviço, né? serviço. Serviço tem uma margem. Tanto é que assim, nós éramos. Contador é fácil fazer isso, né? Porque por que vocês não são lucro presumido? Por que nós éramos lucro real? Exatamente porque a gente não atingiu os 32% lá na. Mas assim, a minha pergunta assim, não é envia especificamente só, é margem de mercado mesmo, entendeu? É mais ou menos nessa Serviço, faixa. tecnologia. Nessa faixa. Bacana. Nessa faixa. O que acontece é o seguinte: tinha negócio que dava mais margem, tinha negócio que dava menos, né? Tudo é igual assistir no supermercado. Tá certo? Cara, é bom entrevistar o Ed. Entrevistar não, né? Conversar, porque flui muito rápido e o tempo vai passando, Ed. Tinha milhões de perguntas aqui para a gente explorar a questão da envia, enfim, da Wipro, mas eu queria entrar num tema, cara, que eu não queria deixar passar, que é a questão da inteligência artificial, hoje aí essa AI que explodiu, vamos dizer, já existe há um bom tempo, mas vamos dizer que explodiu, está explodindo há 2, 3 anos. Bom, Como é que é isso aí? Aí já entra também nessa tua nova fase, dessa tua nova empresa, né? perfeito. Então, É a vamos lá. inquietude, né? Ele falou aqui sobre a saída, mas ele já é sócio de outra empresa de tecnologia também. E E aí, acredito que muito mais conectada com esse tema. é verdade, é uma empresa de produto. Daqui a pouco eu falo da Kel, que chama de Kel. Mas, assim, primeiro respondendo a pergunta da inteligência artificial, né? Eu diria que a gente vai viver uma revolução. É uma internet 2 aí? Não, é porque a internet acaba sendo meio, né? Não, mas na perspectiva da revolução. Cara, eu acho que é mais do que a internet 2. mais? Porque o que acontece? Vou dar um exemplo que eu acho que vai clarificar. Quem nunca precisou ligar para um atendente de uma companhia aérea para resolver um problema de voo, né? Todo mundo já precisou. Aí você liga, às vezes você faz pelo próprio site ou pelo aplicativo, mas às vezes você tem. Aí atende uma moça lá. Daqui a pouco essa moça vai ser uma inteligência artificial e você não vai saber em nenhum momento se é uma pessoa ou é inteligência artificial. Você vai conversar com ela, vai dizer, meu voo, ela vai botar qual é o seu código de reserva. Meu código é KXY45Z. Aí ela vai olhar, estou vendo aqui, seu voo é tal, o que é que você deseja? Não, eu gostaria de cancelar meu voo. Você sabe que para cancelar seu voo tem uma multa de R$400, tal, você deseja cancelar, você confirma. Do outro lado, vai estar uma inteligência artificial. Então, o que acontece? Esse é um exemplo simples, mas que é algo factível hoje. Hoje já existe soluções que fazem isso. Uma das maiores empresas hoje em valor de mercado, na verdade oscila um pouco, né? A Microsoft sobe, é uma empresa que está desenvolvendo processador para inteligência artificial, que é a NVIDIA. Uhum. Então, o que acontece? O coreano lá que criou a empresa, até tem alguns vídeos dele na internet, cara, realmente é uma transformação, quer dizer, vai precisar muito processamento, mas hoje você tem hardware suficiente para isso, você tem a nuvem, você tem o dado. Então, assim, as empresas vão ter que começar a utilizar disso. Vai causar desemprego, né? Já tô chegando na pergunta que vocês vão fazer mais na frente. Talvez em algumas áreas sim. Vou dar um exemplo da sua área. Uhum. Eu vou chegar lá para uma IA e vou dizer o seguinte, eu estou querendo
eu tô com um imóvel aqui, eu acabei de comprar um imóvel, estou fazendo para Maria, comprei um imóvel e vou colocar para alugar. Eu queria, Joãozinho, que você me desse o contrato de aluguel. Sim. Vai custar, vou alugar por R$1.000 por mês, o condomínio é por conta dele, use as regras padrões de locação que estão previstas dentro do mercado, tá certo? Todo padrão, daqui a pouco a IA vai te dar um contrato pronto. Tem vários. Então, assim, há uma mudança muito grande de paradigma, tá? Aí você diz, poxa, e quem é que vai programar essas coisas, né? Aí vai criar, e quem é que vai garantir a segurança dessas coisas? Então, assim, só muda um pouco as profissões, mas a preocupação que eu tenho é o seguinte, algumas profissões talvez deixem de existir. E aí entra aquela questão social, né? Nascer outras também. Surgirão outras, mas tem a questão social, pô. Você vai ter muita gente sem trabalho. Então, assim, ou não. Eu acho que no final das contas, né, assim, a interação é o que a gente está vivendo agora. A gente passou por um período de pandemia, aí todo mundo foi para home office, pô, trabalhando em casa, tá tudo legal, não sei o quê. As maiores corporações do mundo estão dizendo que os colaboradores têm que voltar a trabalhar presencial. O principal motivo, produtividade. É mais produtivo um time estar trabalhando aqui junto, é mais produtivo a gente estar fazendo essa conversa aqui presencialmente. A gente podia estar, cada um na sua casa, mas eu podia estar fazendo outra coisa. É que eu estou concentrado. Quantas vezes eu peguei no celular aqui para fazer alguma coisa? Zero. Então, assim, se eu estiver em casa, se eu estivesse fazendo podcast, talvez tivesse uma mensagem no celular, eu estava respondendo. Em algum momento tivesse... Então, assim, respondendo objetivamente, a IA é uma mudança de paradigma, é uma forma acelerada e vai transformar muita coisa. Muita coisa. E é importante as empresas olharem para isso. Uhum. Tá? Vou dar um exemplo, não sei se é da época de vocês, mas eu fui usuário de BlackBerry. Época do Henrique. É da época do Henrique, eu não sei. Digitando e-mail aqui, ó. Digitando e-mail, usava o BlackBerry, eu amava aquele negócio. Já era revolucionário. Mas o filme lá é top, né? Pô, a BlackBerry não existe mais, pessoal. Não existe. Aquele filme lá, tu assistiu? Entendeu? Certo. Eu esqueci o nome da... Falar a história lá da BlackBerry. Então, vocês têm que entender o seguinte, inteligência artificial hoje é um fato. E não é simplesmente chegar para o chat GPT e dizer o seguinte, eu já fiz isso com meu filho, né? Eu chego e digo, faz um resumo. Qual livro você leu, filho? O livro tal. Faça o resumo do livro tal em 10 parágrafos. É só isso, pessoal. É a interação mesmo. É aquelas coisas que a gente via nos filmes, né? Alguns a gente sempre viu nesses filmes, né? No Jornal das Estrelas, no Star Wars, não sei o que, o cara fala com o computador, aquilo ali. E daqui a pouco vão ter sensores, vão ter. Medicina é um negócio que vai evoluir muito, né? Você vai ter. Pô, eu tenho um filho diabético, tá? Mas daqui a pouco ele vai estar com um chipzinho lá dentro, medindo a glicemia dele todo o tempo e transmitindo. Ele já usa isso, ele já tem um conector, já tem uma bomba, a bomba transmite para ele. Então, assim, tu imagina esse negócio com inteligência, cara. E já tem uma certa inteligência, né? Quando ele, pô, não injeta mais insulina, você tá começando a ter uma hipoglicemia. Injeta. Para a bomba. Assim, de quem sou eu, né, para ter a expertise que você tem, obviamente, na área, mas, assim, eu acho que estou com você, é algo disruptivo. Tem que usar como ferramenta, mesmo. Tem que usar no negócio. Isso. Não acho que seja algo que a gente tenha que temer, porque eu acredito que muitas coisas vão surgir novas para trabalhar com isso. Enfim, eu acho que vem... Óbvio, a velocidade vai ser outra da sociedade, mas eu acho que, se Deus quiser, assim como a internet vem para... Existem muitas questões. Sem dúvida que é para ser mais benéfica. E outra coisa... Em termos sociais que eu digo, entende? Em termos sociais também. Assim, a preocupação, eu acho que a preocupação tem que ter sempre. Do mesmo jeito que você tem que ter a preocupação para se atualizar, né? Porque é uma revolução na sociedade, é uma revolução nas empresas, é uma revolução em tudo, né? Então você precisa se atualizar. Tem algumas questões, né, relacionadas a emprego, relacionadas à ética, você vê os carros autodirigíveis, né? Tem questões relacionadas a isso que envolve IA. Então, assim, tem
eu acho que assim, a grande questão que me gera inquietude no tema IA é a velocidade. É porque realmente Tá nós não muito estamos acelerado. Tá nem muito preparados para toda a transformação que está vindo, né? Isso. E Você falou de carros, né, de self-car, né? Ah, eu tive agora, final do ano passado, em São Francisco, eu não vi um, não. vários já. Vários, cara, vários. Não é? Se você dissesse, não vi um aqui na vida, outro na morte. São vários, parando, dobrando, fazendo. Eu dirigi lá, eu estava de carro, tá? E dirigi e parei do lado do carro desse, cara. Normal, andando lá direto. Então, assim, tecnologia, eu sempre digo, tem que ser usado por bem. Sim. A IA vai ter que ser usada por bem também, pô. Eu acho. Vou dar um outro exemplo que eu acho que esse é até também simples de se entender. Quem é que tu acha que é mais preciso? Um médico que examina um exame de imagem ou uma IA? É igual a história do jogo de xadrez, cara. O cara. Quando é que o computador vai ganhar no humano? Ganhou já. Ganhou faz tempo. Então agora você tem uma imagem. Você tem uma imagem que você faz lá. Você fez uma tomografia lá, vê a imagem. Vai precisar do médico para validar o que a IA deu. Mas a IA, tenho certeza que ela vai ver um pontinho lá no cantinho esquerdo, bem pequenininho, que pode ser o início de um tumor, que o cara lá botou lá na luzinha lá e não vai ver. Então, assim, olha o benefício disso. A grande questão é que ele vai trazer muita eficiência para tudo, muita produtividade. Se você olhar aquela imagem, são milhões de megapixels lá, tal, e a IA vai lá. Sem dúvida. Vai lá. Então, assim, claro que eu fiz a brincadeira aí do contrato, né? Não. Mas na internet, mas, cara, agora a relação das pessoas vai continuar existindo. É por isso que eu fiz essa analogia. A interpretação, né? A interpretação. Sem dúvida. O humano vai ser mais humano, cada vez mais humano, né? Sem dúvida. Agora, a gente vai viver um momento que a gente vai fazer certas coisas que a gente não vai saber se do outro lado é o IA. É incrível, né? É muito incrível. Isso aqui vai estar acontecendo agora. Você está ligando para alguém, na verdade, não é chatbot, pessoal. Chatbot não é. É a evolução disso já, né? Chatbot. Você conversando mesmo, linguagem natural. E detalhe, linguagem natural. Aquelas brincadeirinhas que tinha um negocinho aqui que o cara fala em português e ouve em inglês. Cara, isso aí já tem. Então, assim, tem. Você já reconhece até o seu sotaque para lhe responder no sotaque da sua região. Sem dúvida. Então, assim, tem muita coisa acontecendo aí, tá? Minha recomendação é se manter atualizado, ficar atualizado, antenado, etc. Com certeza. Bom, legal. Carlos, toca aí a parte final. Por mim, a gente só o seguinte, porque é muita informação aqui, Ed, só que a gente ficou, a gente vai ter que falar depois a gente faz outro podcast aí para falar de esporte, eu acho que é legal. Legal. Eu acho que a gente pode ficar devendo aí. Eu sei que você tem que colocar outras pessoas, mas é algo, assim, eu sempre dizer, eu acho que tem a ver com... Não vamos perder essa pauta não, cara. Fala do esporte na tua vida aí. Mas assim, eu acho que qualquer ser humano, o melhor é ele viver a vida em equilíbrio. Com certeza. A partir do momento que ele é exagerado de um lado, é exagerado do outro, ou o cara trabalha demais, ou o cara trabalha de menos, ou o cara faz esporte demais, a vida é viver em equilíbrio, né? Tem uma apresentação que a gente fazia na época da IVIA, né? Tinha umas pedrinhas uma em cima da outra, a gente começava logo assim, pessoal, vocês têm que viver em equilíbrio. Quero vocês se matando de trabalhar aqui para atender a uma demanda de um cliente, se tua vida pessoal tá horrível, se tu não tem vida familiar, se teu filho não te vê nos finais de semana. Então, assim, é viver equilíbrio. Então, isso aí é um papo que a gente pode depois tratar, e aí é outra historinha, né? Falar um pouco aí dessa parte esportiva, dos desafios do planejamento, que é, por exemplo, treinar para uma maratona, para um Ironman, que é um negócio maluco, maluco é maluco mesmo, tá? Uhum. Certo? Então, se você vê, grandes executivos estão indo nesse sentido, né? Tá? Temos aqui um maratonista, né? Um novo maratonista. Um novo maratonista. Acabou de nascer. E a jornada não foi fácil.
é como fechar um grande negócio numa empresa. Você começa, você visita, vai, tá um momento. Fechou. Terminar uma maratona é isso, mas a gente vai deixar isso para outro podcast. Então vamos lá. Vamos sim. Para a gente só fazer um bate-papo aqui rapidinho. Ed, existe algum livro que tenha te trazido um significado e que assim que tu possa indicar? Rapaz, tem um. Eu li quando eu era bem jovem, né? Tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que ensina a questão de Educação financeira. educação financeira, tá? Foi logo quando eu comecei a empresa. Sempre que eu falei da questão financeira, muitas empresas quebram com uma má gestão financeira. Então, assim, é um livro bem antigo. Não sei nem se está moderno, Sim. mas que na época teve um Ainda é bem significado, moderno, com tem um certeza. significado muito grande. Hoje eu tenho lido muita coisa na área de esporte, tá? Até por necessidade, por vontade de aprender. Eu sou um entusiasta de tecnologia para isso. O pessoal da Stark lá vai ficar com raiva da gente, porque a gente não falou sobre. Mas a gente tem que aproveitar o tempo para falar da Stark. Você tem que falar pelo menos o seu resumo aí. Dois minutos. 2 minutos. Mas assim, Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, qual é o teu propósito de vida? Aí tu encaixa pronto, vou encaixar. encaixa a Stark aí, pô. É muito bom quando você realiza os seus sonhos, né? Então, assim, eu acho que o propósito de todo mundo tem sonho, e realizar sonhos é algo, assim, que deixa a gente, poxa, no êxtase, vamos usar essa palavra, talvez a palavra mais adequada seja essa, né? Eu sempre tive alguns sonhos na minha vida, né? Desde criar uma empresa, tá? Fazer ela crescer, ter pessoas boas do meu lado, mas, assim, como propósito de vida, e não é grana, tá? Eu acho que o primeiro ponto não é ganhar certo dinheiro, o dinheiro ele acaba virando consequência. Mas aquelas quatro vertentes que eu falei para vocês, de tratar bem as pessoas, os clientes, certo? Ter resultado e cuidar da sociedade, e aí esse último, a questão social, eu quero cada vez mais estar ajudando em. Eu não comentei, mas é outra historinha. Eu tenho um filho que nasceu com a cardiopatia congênita, foi operado com 6 meses, operação de peito aberto, coração, chamada tetralogia de Fallot. Virei especialista em Fallot, tá? Se você quiser saber qualquer coisa sobre tetralogia de Fallot, eu conheço, que são 4 defeitos congênitos no coração. E assim, meu propósito de vida sempre foi cuidar bem da minha família. Eu acho que é fundamental. Então, família é a base de tudo. Então, acho que, poxa, estejam sempre próximos dos seus familiares, né? Sim, ter uma relação muito boa com a sua esposa, com seus filhos. O mundo vai apresentar muitas oportunidades de você jogar tudo isso para fora, mas você sempre tem que lembrar disso, tá? A questão da sociedade, eu acho que você tem que contribuir para a sociedade, tá? É outro propósito de vida. Então, eu digo que na Stark a gente contribui muito. Com certeza. Porque eu já peguei gente, vou dar um exemplo do Bero Alto, ex-obeso, certo? Que hoje o esporte é a vida dele, tá certo? Além do trabalho. Então, assim, realmente a gente transforma vidas. Então, o propósito de vida hoje, eu diria, continuar transformando vidas, continuar sendo exemplo. A gente tem 3 filhos, né? E o que me orgulha, e tanto a minha esposa, é que eu e minha esposa nós somos exemplos para eles, tá? E isso é algo fenomenal. Isso não tem preço. Quando você começar a perceber que eles são pessoas do bem, às vezes são bestinhas, né? Mas são do bem. Então, ser do bem é algo. Nunca vi meu filho passar na fila na frente de alguém. Porque eu nunca passei na fila na frente de alguém. Entendeu? Exemplo, né? Então, o propósito. Você tem que realmente, como propósito de vida, ajudar a sociedade como um todo. É o que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é um propósito de vida. Tá? A partir do momento que você está divulgando informação daquilo que você passou, daquilo que você viveu, você está gerando um propósito de vida para que outras pessoas aprendam com isso. E não estou aqui escondendo informação, dizendo, não sei o quê. Não estou sendo
o maiorão, pô, Sem sei o dúvida. quê, né? Então, o contrário. E aí, o que eu faço hoje, com propósito de vida, é isso, é continuar ajudando. No esporte tem ajudado, tenho visto pessoas, assim, fazendo coisas que nunca imaginava fazer na vida, tá certo? E a gente faz muita ação social, né? Principalmente na Stark, que é uma assessoria esportiva, que eu diria, em que a gente mantém essa filosofia dos 4 vértices que eu Muito comentei, né? Isso é bem importante. Fomos agora certificadas pelo Great Place to Work, ainda não temos nenhum ranking, mas Bacana. pô, chegamos a 30 colaboradores. Quer dizer, eu diria que foi um momento muito especial esse ano, está sendo um momento especial. Estamos organizando a casa, porque o crescimento gera umas dores. Aquele negócio, você tinha um professor que atendia 70 alunos, agora ele vai ter que atender 100. Ou você cria processo e melhora isso, como é que ele consegue atender 100? Será que ele consegue? Ou o limite é 70 ou é 100? Então a gente agora está evoluindo em processos, a gente está realmente fazendo da Stark uma empresa ainda melhor, uma empresa próxima. E aí, assim, tem que dar o mérito à Luciana, que é a CEO da empresa, que ela é dirigida ao cliente. O cliente pede alguma coisa. Eu sou 24%. cliente, Ed, Você então sabe disso, eu né? atesto o que você está falando. Apesar do crescimento da Stark, o nível de proximidade ele continua, o Ótimo. nível de afinidade ele continua, a estrutura só melhora. Cara, então eu sou até... E é isso que a gente está fazendo, é melhorar a estrutura. Tal. E outra coisa, o mercado, muitas vezes você diz, as empresas ficam só olhando o concorrente, né? Isso é muito comum do empresariado cearense. O cara olha uma empresa vizinha, ele mal sabe que o mercado é maior do que aquele. No mercado de saúde, né, de assessoria esportiva, se eu tenho hoje na Stark 1.200 alunos, eu tenho, sei lá, 200, 300, 400 mil pessoas que não praticam atividade física. Eu tenho que e não brigar com o concorrente que tem 200, que tem 300. É claro que nesse processo todo a gente já fez M&A também, tá? A gente Sim. já adquiriu carteira de clientes, adquiriu outras empresas, mas assim, você tem que olhar como é que eu faço para o mercado aumentar, como é que eu faço para ter pessoas que saiam do sedentarismo e passam a ter uma atividade física regular, gostando de fazer aquilo. Então esse é o processo que a gente trabalha no dia a dia. Muito grande. E aí, Henrique, toca aí o finalmente. Ed, cara, só te Cara, agradecer. É difícil encerrar, né? É difícil encerrar o bate-papo. Mas que bom que ele já deixou a porta aberta para um Tem. segundo momento. Mas muito bom, gente. Assim, obrigado mais uma vez, Ed, pela participação, por todas as informações que você trouxe, o quanto você contribuiu aqui. Foi um bate-papo muito rico. Fica aí o gostinho de quero mais, né? Então, oficialmente aí a gente fica muito feliz pela sua participação. E aí, Eu queria até deixar meu e-mail, Pronto. tá? Eu acho que é importante, né? As perfeito. redes sociais, assim, isso aqui no É, final, você fica à vontade. minhas redes sociais Fica à e vontade. tudo. É sempre fácil, meu nome é EDGY, né? Então é Ed de Paiva, tudo meu é Ed de Paiva. Então eu tenho edgepaiva@gmail, que é meu e-mail. Meu Instagram também é o mesmo, tá certo? Se você procurar EDGY, vai me achar também nas outras mídias, tá? No LinkedIn também, tá? É só procurar lá, pode me adicionar. Mas, assim, também me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, né? Com certeza. Pode colocar aí no próprio podcast, que depois vocês fazem chegar a mim Sim. e estou à disposição para ajudar. Mas, da minha parte, fico muito feliz em estar contribuindo. Eu falei, propósito de vida. Sem dúvida. Então, vou aproveitar o mote aí. A gente não tinha combinado, né? Mas a gente sempre aproveita os motes. Claro. Aproveitar o mote aí do propósito de vida, eu acho que a gente tem que ter como propósito de vida divulgar a informação, ajudar outras pessoas, ajudar outros empreendedores a conquistarem os seus sonhos. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para outros bate-papos e parabéns. Parabéns pela iniciativa, pelo formato, por ser algo descontraído. Sei que eu falo muito, né? Perdão aí, qualquer coisa, mas assim, é uma forma espontânea, uma forma natural e uma forma onde a gente pode contribuir com a sociedade. Lembra aquele propósito de vida, né? Contribuir com a sociedade. Você é o protagonista, você é que tem que falar muito mesmo aqui, viu? Cara, obrigadão, viu, Ed? Obrigado. Até a próxima, viu? Obrigado. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Até mais.
ao nosso próximo episódio do Fala Empresário. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.